Correto. Eu, como trabalho de mente muito aberta, eu não tenho fronteira, cara. Eu vejo espíritos de tudo quanto é jeito nas saídas. Eu sempre tive a mente aberta. E eu recebi muita ajuda dos espíritos que operam no astral da Umbanda. Eu dou palestra em tudo quanto é lugar. Eu não vejo linha, eu dou palestra em vários grupos de Umbanda, o pessoal gosta muito de mim. Eu vou até fazer um livro só sobre pretos velhos esse ano, vai chamar Na Luz dos Pretos Velhos, mas para dar uma ideia universalista em cima. Então, eu tenho textos, a pessoa pode entrar no site do IPPB, ippb.org.br, na busca por palavra, clique Exu. Por aqui o site. Vai abrir vários textos que eu escrevi ao longo dos anos sobre esses trabalhadores que operam em ambientes pesados, desmanchando magia pesada, e que essas entidades foram demonizadas por religiosos pilantras que não respeitam a religião do outro e demoniza, dizendo que Exu é o diabo. Conversa fiada. Vocês sabem que as religiões afro são demonizadas no Brasil. É por racismo, né? E outra, dentro da área da projeção, muitas pessoas que viram essas entidades não falam com medo de ser confundidas. Eu falo porque é a verdade. Exus ajudam a gente nas saídas, protege de trabalhos pesados que vêm em cima, e eles nem exigem que você fale deles. É claro que dentro da Umbanda, por exemplo, você vai ter toda a parte cultural de seres de luz plasmados dentro daquilo que as pessoas acreditam, e alguns que são aquilo mesmo. O que eu estou colocando é que nas saídas do corpo, Exus, por exemplo, e Pombogiras ajudam a todos, não só um bandista. E existe na Umbanda também aquela história, uma entidade não é de Umbanda, a entidade é do universo, caramba. E opera no astral da Umbanda para ajudar, que é uma mescla da tradição indígena, negra e branca, bem universalista e bem brasileira. Então, muitas vezes eu fui ajudado por caboclos, pombogiras, Exus nas projeções. Eu falo isso, tá? Tranquilamente, eu não tenho nenhuma preocupação com o que os outros vão achar. A minha preocupação é com a verdade do relato. Encontram-se essas entidades. Não estou falando de entidades que fazem o mal e em lugares que usam o rótulo de Umbanda, e não é Umbanda coisa nenhuma. Umbanda só faz o bem. Eu sempre defendo a Umbanda porque eu sempre fui ajudado por entidades de Umbanda, e eu faço questão de falar isso. Agora, um detalhe: eu conheci projetores que foram ajudados e depois negaram. Por causa do preconceito ou do misticismo. Eles não quiseram assumir aquilo ali. Não, eu assumo isso claramente. Aqui no astral do Brasil tem muito índio, tem muito negro desencarnado, eles operam e ajudam em níveis diferentes na encolha, e o pessoal não sabe, pensa que são entidades só ligadas ao afro-brasileiro. Então eu sempre falo, claramente a minha perspectiva é universalista, eu não pertenço a linha nenhuma, eu detesto esse tipo de coisa, engaiolar numa linha. E esses seres aparecem, ajudam. Você pode ver desde um Exu até um ser de luz só no plano mental. Mente aberta, aprenda tudo. Se aquilo é do bem e da luz, esteja bem. Se não for do bem e da luz, recuse. Então esse é o filtro que a pessoa tem que ter. E um Exu pode virar uma bola de luz na sua frente. O site é o www.ippb.org.br? Entra na busca por palavra do site Exu. Vão abrir acho que uns 6 ou 7 textos onde eu falo de experiências com esses Exus. E tenho também lives lá no meu canal falando de entidades da Umbanda nas saídas do corpo. Legal. O Saulo teve uma experiência recentemente com Exus, né? Eu tive com Exus do Candomblé, na verdade. Eu morei na Bahia, né? Recentemente eles me passaram, assim, eu tive com a mãe de santo do Candomblé, lá fora do corpo. As coisas continuam no astral. As induções, a forma como as pessoas são aqui, elas continuam. Eles dão suporte, inclusive, aos lugares, eles estão lá. E o projeto astral, ele precisa estar com essa mente aberta, porque ele vai encontrar de tudo. Claro que quanto mais aberta a mente que ele está, da forma como ele está, mais ele vai ser convidado, ou os espíritos vão se aproximar dele, justamente por essa questão de liberdade. Eu já fiz amparo diretamente com a pombagira. Diretamente. Ela demonstrou para mim que quem fez o trabalho comigo foi ela. Ela toda de vermelho, ela desceu dançando numa posição, parou na minha frente, depois voltou para o local e se demonstrando para mim. Eu tive recentemente com foi um caso meio pessoal, onde foi uma coisa que eu vi de minha mãe, tá? Eu vi essa mãe de santo que pegou em mim e ela fez uma alteração consciencial em mim, que eu entrei num local onde estavam esses 8 Exus, eram 8, eles dançavam num terreiro bem grande e rodeavam e falavam algumas coisas que eu não entendia, e aí vinham eventualmente bem na minha frente e eu começava a perguntar as coisas para eles, eles continuavam dançando como se esperasse o momento certo, até que um deles parou, olhou para mim assim, eram uns 8, mulheres e homens, e falou para mim uma coisa bem forte. Eu também já tive projetado com o orixá. Uma certa vez eu entrei num local, e é muito estranho a gente pensar isso, mas existe até os dias de hoje
toda essa irradiação energética de espíritos desde a época da escravidão, situações que nós passamos, que se parar para pensar, não faz assim tanto tempo, 1800 e alguma coisa, ainda existia isso aqui, e resquícios ainda estão aí até hoje, de situações sociais. E eu entrei no local, aquele lugar tudo de barro, e parecia realmente as pessoas aprisionadas, e era para eu ajudar esses espíritos, vários, só que eles não aceitaram minha ajuda, porque eu tinha cor branca e eles têm essa estigma que vinha da época, eram situações ainda existentes. Eu fiquei me sentindo, tentando, por mais que eu tentasse, eles não aceitavam, eles viravam o rosto para mim, aí até que eu estava com o mentor, conversei mentalmente, o que eu faço? Ele, concentre-se. Aí eu me concentrei, entrou um espírito dançando, começou a tocar uma música linda no ambiente, um canto de voz, e entrou um espírito rodando, todo de folha, assim, de folha de meio palha, meio folha, e automaticamente as correntes, todos esses espíritos quebraram deles, e eles foram ajudados pelo processo. Na verdade, eu fui levado de propósito ali, eu não ia conseguir, depois eu percebi, eu não ia conseguir fazer o processo para eu assistir a intervenção especificamente de um tipo de padrão de espírito sobre o amparo daquilo. Foi dentro de uma senzala, alguma coisa assim que eu entrei. Então tem um monte de coisa que, se você não está com a mente aberta como projetor astral, você acaba perdendo. É um manjar espiritual. Eles são incríveis. Eles fazem o trabalho de frente. Além do pessoal mais religioso demonizar a parte afro aqui no Brasil, e demoniza, a gente sabe que é social isso, assim como é ruim, por exemplo, um cristão ser perseguido na China, um muçulmano ser perseguido nos Estados Unidos, aqui são perseguidos aqueles que seguem a afro-brasileira. Há uma perseguição, a gente sabe disso, há uma demonização muito grande. Forte. Só que a Constituição brasileira garante liberdade de expressão. Você não tem que dar conta para o outro daquilo que você acredita. Cada um segue na sua, né? E além de demonizar, tem gente também em estudos dessa área de projeção que vão dizer que um Exu, um preto velho, é um guia cego, que não sabe guiar ninguém. Conversa fiada, preconceito e arrogância. Eu vou repetir, eu conheci gente que trabalhou com projeção astral, foi ajudado pelo pessoal da Umbanda e antes aceitava e depois passou a negar. E aí hipocrisia, porque eu vi sendo ajudado por entidade de Umbanda e no início a pessoa sabia. Pode falar, É uma necessidade, né? É um equilíbrio da própria natureza. Você tem vários lugares específicos que funcionam. Certa vez, em Salvador, eu tocava, um amigo meu que tocava comigo era filho de mãe de santo, eu tocava lá. Eu ia tocar no terreiro lá, tomava parte de herê, de caboclo, baforada na cara dos preto velho, era uma delícia. Sério, passe com pipoca que joga, você sai dali leve, velho. Aí eu tava em casa, uma pessoa bateu lá, super pesada, assim, eu fui conversando com ele, a energia dele não estava, ele estava realmente mal, estava bebendo. Eu falei, olha, você acha que eu mandei ele para o centro espírita? Eu falei, olha, você vai procurar a Dona Maria aqui, tal dia, e você vai lá, vai tomar uns passos mais densos, que são aqueles que chegam lá no lugar, eles fazem um tipo de trabalho de linha de frente, eles limpam lá no fundo, por isso que a natureza é muito inteligente. São esses espíritos que conseguem na frente, porque às vezes você vai buscar um espírito como projetor astral, é ele que vai lá dentro buscar o espírito que estava, às vezes, aprisionado numa situação, traz até o intermédio, que eles fazem esse processo, para, através dos mentores um pouquinho mais sutis, por uma questão até de estratégia, eles ficam nisso, fazer o intermédio para poder levar eles em lugar, junto com o projetor astral, às vezes, e outras situações. Então, a natureza é incrível e utiliza todas as situações existentes, e são seres tão bondosos como qualquer um outro. Eles só fazem um trabalho específico de linha de frente, como faz um policial de linha de frente, como faz um bombeiro de linha de frente, tão necessitado que é no mecanismo. Legal.